No último sábado, a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Maranhão emitiu uma nota informando que um navio de bandeira de Hong Kong entrou em quarentena no porto de Itaqui, em São Luís. A quarentena foi motivada pelo fato de um dos tripulantes do navio, de nacionalidade indiana, ter sido diagnosticado por teste de PCR para a Covid-19. E a suspeita que paira é que esse tripulante tenha contraído a Covid-19 com a variante indiana. Isso mesmo, é o primeiro caso suspeito de entrada da variante indiana do coronavírus aqui em território nacional. Eu vou te explicar essa história já já direitinho, bem como no final do vídeo dizer para vocês quais as medidas que nós devemos adotar para prevenir o contato com a variante indiana. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e nos ajudar a compartilhar os nossos vídeos sobre a Covid-19. Pois é, e antes de contar para você a história desse navio de bandeira de Hong Kong que está em quarentena desde o sábado lá no porto de Itaqui, em São Luís, eu queria dizer para vocês o seguinte: os vírus se multiplicam dentro de células, eles só conseguem se multiplicar dentro de células, por isso que eles precisam do contato com os seres humanos para poder se multiplicar. Cada vez que o vírus se multiplica, ele pega o seu material genético, no caso o coronavírus é um RNA, e replica esse RNA. Qualquer pequena alteração na sequência de letrinhas nesse processo de replicação ocasiona uma mutação e a partir daí surgem as variantes mutantes. É extremamente natural que os vírus em processo de replicação sofram mutações e originem variantes. Estima-se, por exemplo, que o coronavírus, o novo coronavírus, tenha mais de 300 mil variantes espalhadas pelo mundo. Isso mesmo, mais de 300 mil variantes. Entretanto, boa parte dessas mutações originam variantes que são inviáveis, variantes que inclusive morrem e não conseguem prosperar. Uma pequena parte, entretanto, das mutações originam variantes que são capazes de se espalhar mais rapidamente, ou seja, ganham capacidade infecciosa e são capazes inclusive de causar doença mais grave, driblando a resposta imunológica do nosso corpo. A razão, portanto, de nós mantermos isolamento, distanciamento social e utilizar máscara e outros mecanismos de proteção é exatamente minimizar o espalhamento do vírus, porque quanto mais ele se espalha, mais ele se multiplica, maior a probabilidade dele sofrer mutações, maior a probabilidade de originar variantes e variantes que sejam capazes de driblar a resposta imunológica. É o que parece que aconteceu com a variante indiana. E eu queria lembrar vocês também que a Organização Mundial da Saúde classifica as variantes do coronavírus em dois tipos básicos. É a classificação mais simples e mais didática. Variantes de interesse, que são aquelas variantes que despertam o interesse da comunidade científica porque elas têm potencial para se espalhar rapidamente, para causar doença mais grave e para driblar a resposta imunológica. Quando esse potencial das variantes de interesse de se espalhar mais rápido, de causar doença mais grave e de driblar a resposta imunológica é confirmada, essa variante de interesse passa a ser classificada como variante de preocupação. Foi o que houve com a variante B1617, que é a variante indiana, que era uma variante de interesse, mas depois do grande pico, do grande surto que está acontecendo atualmente na Índia, ela passou a ser classificada como variante de preocupação. E eu já expliquei aqui, inclusive, num vídeo anterior, quais são as 3 mutações dessa variante indiana que causam preocupação. Eu vou, inclusive, colocar aqui o card para que você possa rever esse vídeo. No dia 4 de maio, eu postei aqui no canal um vídeo alertando para o fato de que era praticamente inevitável que a variante indiana chegasse ao Brasil e cabia às autoridades brasileiras monitorar portos, aeroportos e postos de fronteira para, nos primeiros indícios de que a variante mutante chegasse ao Brasil, a gente fizesse um duro confinamento e retardasse o espalhamento dela pelo Brasil para ganharmos tempo e vacinar mais as pessoas, porque está provado, inclusive, que a vacinação minimiza a gravidade da doença, mesmo contra as variantes mutantes da Covid-19 ou do coronavírus.
Eu diria, portanto, como o fluxo de pessoas no mundo moderno é muito intenso, é uma questão de tempo a variante indiana chegar no Brasil. É por tudo isso, portanto, que o Brasil deve tomar muito cuidado, muita cautela, deve iniciar urgentemente o monitoramento de portos, aeroportos e postos de fronteira. Eu acho que, como na Índia o descontrole é muito grande e a população é enorme, lá da Índia vai nascer a variante que vai causar a terceira onda de Covid-19 aqui no Brasil. Felizmente, na semana passada, o governo federal baixou uma portaria restringindo a entrada de voos vindos da Índia para o Brasil e começou um monitoramento, embora ainda ineficaz, mas começou um monitoramento para verificar os primeiros casos quando essa variante chegasse em nosso país, e foi o que houve em São Luís do Maranhão. Um navio de bandeira de Hong Kong atracou no porto de Itaqui, em São Luís, com um dos tripulantes relatando sintomas de Covid-19. Foi feito o teste de PCR e se confirmou que esse tripulante de fato está com Covid-19. O tripulante foi então encaminhado para um hospital da rede privada de São Luís e amostras de material biológico desse tripulante foram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas para fazer o sequenciamento genético e se definir se ele está contaminado com a variante indiana ou não. O governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Saúde, emitiu uma nota com os seguintes dizeres. A Secretaria de Estado da Saúde informa que recebeu a notificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, do governo federal, que um tripulante indiano do navio MV Shandong Dazi, com sintomas de Covid-19, deu entrada em hospital da rede privada de São Luís. A Anvisa informou ainda que o navio encontra-se em quarentena para isolamento dos demais tripulantes. O órgão estadual foi notificado pela Anvisa para seguir as exigências de protocolo sanitário, sendo orientado a realizar coleta e exame de PCR em toda a tripulação, procedimento que está em curso. Em relação ao paciente internado, o relatório médico registra que o homem de 54 anos, de nacionalidade indiana, começou a ter sinais e sintomas no dia 4 de maio, apresentando febre. Procedimentos médicos foram realizados previamente à sua remoção para o hospital no dia 13 de maio, mas os sintomas persistiram. A remoção do paciente foi realizada por meio de helicóptero por determinação médica. O paciente testou positivo para a Covid-19 por meio do exame de PCR e a amostra coletada foi encaminhada ao LACEN Maranhão para posterior envio ao Instituto Evandro Chagas, que realizará sequenciamento genômico. A Secretaria segue acompanhando o caso sob coordenação da Anvisa do governo federal. E aí, gente, curiosamente, o tripulante, mesmo sendo de um navio de bandeira de Hong Kong, é indiano. E pelo fato dele ser indiano, possivelmente ele tenha circulado na Índia antes de embarcar no navio e tenha contraído a Covid-19 e possivelmente pode ter contraído com a variante indiana, que é a variante que está dominando os casos na Índia. E aí você me pergunta, e o que fazer se for realmente a variante indiana? Essa variante ela é muito preocupante, não à toa que ela é classificada como variante preocupante, juntamente com a variante P1 aqui do Brasil, a variante de Manaus, e a variante do Reino Unido e a variante também da África do Sul. Mas se for confirmado que esse paciente tem a variante indiana, é necessário fazer um duro confinamento, um duro isolamento e testar todas as pessoas que tiveram contato com esse passageiro, com esse tripulante, melhor dizendo, do navio de Hong Kong. A partir daí, se fazer uma barreira de isolamento para que se minimize a velocidade de espalhamento dessa variante, que já mostrou lá na Índia ser extremamente rápida em seu espalhamento. Ela contamina rapidamente as pessoas e torna-se rapidamente a variante dominante. Essa variante também lá na Índia mostrou que é capaz de driblar a resposta imunológica produzida ou por vacinas ou por doença anterior de Covid-19, causando reinfecção nas pessoas e causando inclusive uma Covid-19 mais grave, mais letal. Eu reforço aqui a minha opinião, que é uma questão de tempo a variante indiana chegar ao Brasil. Ela, inclusive, na minha opinião, já está circulando em nosso país, porque ela já chegou na Argentina, que monitora muito melhor os seus portos e aeroportos do que nós. Então é muito provável que ela já esteja circulando em território nacional. E as medidas que nós devemos adotar para evitar
ou minimizar o risco de entrar em contato com a variante indiana são exatamente as medidas que a gente já vem adotando, a gente que tem responsabilidade desde o início da pandemia, evitando aglomerações, principalmente em espaços fechados, mantendo um certo distanciamento social, utilizando máscara principalmente em espaços fechados e higienizando as mãos regularmente com água e sabão ou álcool gel. É muito importante que as pessoas tenham em mente o seguinte: essas variantes têm alto potencial de causar reinfecção. No meu caso, por exemplo, eu já tive Covid-19, mas é muito provável que se eu entrar em contato com a variante indiana, eu seja reinfectado e manifeste uma segunda vez a Covid-19. Entretanto, quem já tem ou já teve Covid-19 e curou a Covid-19, guarda alguma resposta imunológica e dificilmente vai adoecer de uma forma mais grave da doença, com algumas exceções. É muito importante também que a gente se conscientize de que evitar o contato com essas novas variantes antes da vacinação é muito importante, porque todos os estudos científicos já apontaram que pessoas que estão vacinadas e que foram reinfectadas ou infectadas com o coronavírus manifestaram uma Covid-19 mais branda, uma Covid-19 que não foi necessária a internação, nem a pessoa evoluiu para a Covid-19 grave. Dessa forma, com uma ou outra exceção, quem já foi vacinado e quem já teve Covid-19 e curou a Covid-19 tem uma resposta imunológica que vai proteger as pessoas, vai proteger essa pessoa de contrair uma Covid-19 grave. É muito importante que a gente, portanto, tenha consciência de que é necessário se resguardar para que as pessoas que não tiveram Covid-19 e que não foram vacinadas ainda tenham a oportunidade de se vacinar antes de contrair a Covid-19, porque essa doença é uma doença de um espectro clínico muito amplo, ela pode ter diversas manifestações clínicas que variam desde uma forma assintomática, onde as pessoas não manifestam sintoma algum, até uma forma mais grave, onde as pessoas necessitam cuidados de terapia intensiva e podem, inclusive, vir a óbito. Nós precisamos fundamentalmente dar tempo ao Sistema Único de Saúde, com as poucas doses que possui, avançar na imunização, na vacinação das pessoas, porque quanto mais brasileiros estiverem vacinados, menor será a circulação do vírus e de suas variantes em território nacional. E assim a gente começa a controlar a pandemia. Então, nesse momento de pandemia, a informação é a nossa principal arma de combate à Covid-19. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, dá uma curtida e, se puder, compartilha para que ele ganhe relevância aqui dentro do YouTube. Forte abraço e se cuide!